Fala galera, bom dia. Calor que só por Deus aqui em Batuba. Bom, vou falar rápido aqui nesse vídeo sobre como evitar, como entender né, a sociedade e parar de brigar por ideais. Ideias que criaram na nossa cabeça, né? Eu vou explicar como funciona. Vamos lá. Então assim, a gente começa aqui pelo modelo social que a gente vive, né? Então, assim, o modelo social que a gente vive é como se fosse uma pirâmide, né? Como se fosse uma pirâmide. Onde tem a base, né? Que a base que é o que segura a pirâmide aí, né? Vamos dizer assim, que é a massa, né? E depois vem as classes sociais, né? A, B, C, enfim, anyway. Depois vem a elite, né? Que as pessoas são muito ricas. E vem realmente quem manda no país, né? São os donos do país, que eu vou explicar o porquê que ninguém acredita nisso, né? E não é para acreditar, na verdade, né? Que exista donos. Eu vou explicar o porquê agora. Mas o modelo basicamente é esse. Então, é a massa, né? Desinformada, ignorante, para não mexer o alicerce, né? Que é o alicerce da pirâmide, para não mexer, para não cair. Aí vem as classes sociais, né? A, B, C, D. Depois vem a elite e realmente os donos, né? Os que realmente fazem acontecer aí nos países, né? Não só em um país, mas em qualquer país que seja funcionar mais ou menos dessa forma aqui, né? Então vamos lá. E aí são algumas coisas que eu escrevi aqui, que é o filme Lucy, né? O filme Lucy, eu vou explicar algumas coisas que eu aprendi com esse filme aqui, que é a escravidão, que é o que vou fazer vocês entenderem aqui desde o começo como funciona, né? Vai ficar fácil de entender. E essa cerca invisível, como se criar uma cerca invisível, né? Então existe esse processo aí social que já é antigo, mas eu consigo explicar e ver desde a época da escravidão, né? Enfim, que acabou em 1888. Então, assim, pelo esse processo da escravidão, é muito mais fácil de explicar o processo que funciona hoje da sociedade, né? E, enfim, se você entender esse processo, você não precisa mais brigar por ideais que talvez não seja seu, né? Por mais que existe dois tipos de pessoas, né? As pessoas que precisam realmente estar brigando por alguma coisa e as pessoas que não querem brigar pelas coisas, né? Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que precisam de brigar, que eu já conheci várias, realmente, se a pessoa não brigar, ela se sente mal, faz mal fisicamente. Então, existem pessoas que realmente precisam brigar. Se você é uma pessoa que não precisa brigar, que não quer brigar, aí esse vídeo aqui vai te ajudar. Mas se você é uma pessoa que realmente precisa disso no sangue, né, que se não brigar, uma coisa, enfim, é uma coisa inconsciente, né? As pessoas não sabem se precisa ou não, mas vai fazer mal. Então esse vídeo não é pra você, é pra pessoa que realmente não quer. Chega de briga, chega de Corinthians, chega de Lula, chega de Bolsonaro, chega dessas tretas aí. Se não quer mais treta, eu vou explicar como funciona o processo e você entendendo o processo fica mais fácil de sair dele. Vamos lá. Então beleza. Pelo esse processo da pirâmide aqui, como funciona? Vamos lá para 1888. Vamos supor que você tenha um engenho de cana, de açúcar, né? E aí você tem os seus escravos, né? Vamos supor que você tem aí 100 escravos e você tem lá, você é dono do engenho, aí você tem as pessoas que cuidam, enfim, mais pessoas que cuidam dos escravos e coisa e tal. E aí o que acontece? Os escravos, eles sempre vão estar, não sei nem se eu posso falar isso, não, enfim, mas eles vão sempre estar querendo fugir, né? Ou barra matar o dono do local, né? Então aí tem as pessoas que gostam de briga, como eu disse, são as pessoas que vão realmente falar, não, vamos matar o dono do engenho, coisa e tal. E as pessoas que, tipo, a vida é assim mesmo e paciência. Então, como que faz para o dono não morrer? Então, esse é o processo da sociedade. O processo da sociedade é formado em trabalho, né? Ou seja, que hoje transformaram em imposto, né? Existe, na época de escravidão, a pessoa trabalhava e comia, né? E o engenho ganhava com isso. Hoje, você trabalha e paga imposto. É a mesma coisa, só que a escravidão o nome virou imposto, vamos dizer assim, né? Então continua igual. E aí como que faz para não matar o dono, né, da fazenda? Então o que você vai? Você vai e coloca gerentes. Uma coisa bem simplificada aqui, galera, porque o processo hoje é muito maior do que isso, né? Porque tem 1000 coisas, né? Mas vamos dizer que o gerente seria o presidente, vamos supor, né? E claro que os escravos vão querer matar o gerente também, né? Porque
Porque tá ali, tá batendo, coisa e tal, os caras tá passando mal, e blá blá blá. Então, assim, coloca-se um gerente, ou gerente ou subgerente, coloca mais gente aí, porque quanto mais longe o dono ficar da massa, né, da escravidão ali, menor a possibilidade de ele morrer. Por mais que aconteceu uma coisa muito estranha lá nos Estados Unidos esses dias aí, do CEO daquela parte lá da saúde, ela morreu e acobertaram e enfim, o processo não tá funcionando tão bem, né? Mas enfim, anyway. E aí, melhorou. Um calor super nice. E aí, galera, como que funciona? Aí você vai e coloca então o gerente, igual eu falei, coloca o gerente, coisa e tal. Só que mesmo você colocando o gerente, a possibilidade do dono morrer é pequena, né? Porém, pode morrer o gerente, pode morrer o dono. Então, o que a gente faz para... O que eles, né, no caso, fizeram e fazem até hoje para não conseguir a massa, né, no caso aqui da pirâmide aqui, né, a massa aqui, ou a escravidão, whatever, que se revolte e se unam e se unam contra o gerente e contra o dono. Porque se eles se unirem, são 100. Se eles se unirem, eles conseguem matar o gerente, matar o dono, entendeu? Eles conseguem revolucionar e mexer a estrutura toda. Como faz para eles não se mexerem? Eles continuam a massa, que é o que eu volto a dizer, que é o que acontecia naquela época, só que acontece hoje também. Então você faz o seguinte, você cria problemas entre eles. É muito simples, na verdade, né? É muito simples, só que ninguém vê, porque não é para ver, isso é inconsciente. Hoje em dia existem fábricas de pensamento, né? Vamos dizer assim. Eu sou formado em marketing, então existem as fábricas de pensamentos que são muito fortes. Então esse vídeo que eu tô fazendo aqui não muda nada, porque não vai atingir ninguém e pouca gente vai entender e nem é para entender, entendeu? Então tá liberado. Eu lembro que antigamente eu ouvia, existia o Racionais MCs, né? Existia o Gabriel Pensador. O Racionais MCs ele fazia rap, né? Que todo mundo pensava, nossa, o cara é rap, tá falando pra matar a polícia e coisa e tal, revolucionário. Não é. O que ele tá fazendo inconscientemente ali é falando, galera, sai daí, sai do crime, não vamos matar, não vai adiantar nada. Ele tá fazendo, por isso ele foi liberado e bombou. O Gabriel Pensador, ele falava o que eu tô falando aqui. Ele mostrava a realidade, só que a realidade ninguém entende, nem é pra entender. Então ele ficou de lado. E naquela época eu já entendi o que ele estava falando. Eu falava, gente, como que ele é liberado de falar essas coisas que ele fala? Ele até fez uma música de Matei o Presidente. Não virou nada, cara, porque isso porque ele ainda bombou um pouco, mas não tem força suficiente para chegar no inconsciente das pessoas, porque é uma coisa muito bem feita, entendeu? Então aí, beleza. Então como que faz? Você coloca as pessoas contra os escravos contra os escravos. Como fazer isso? Existem várias formas, né? Mas existe a forma de presidente, né? Sei lá, do Lula, Bolsonaro, e você coloca contra eles, coloca o Corinthians, coloca o Flamengo. Então você coloca as pessoas contra elas, né? Para elas não se unirem. Porque se unir, a massa consegue se mexer e aí dá problema, entendeu? Então, esse é o processo. É colocar o conflito, entendeu? Então, o conflito é uma coisa gerada já, né? Uma coisa gerada já há muito tempo, desde a época da escravidão, para eles não se unirem e não conseguir fazer nada contra os donos, né, do lugar, né, no caso da fazenda ou do país, whatever. Enfim, com storytellings, né, que é conto de histórias que a Hollywood criou, né, as histórias, né, de filmes e coisa e tal, que ali você acredita que aquilo é a verdade. Então, tipo, por exemplo, o que eu tô falando aqui, né, que tipo, por exemplo, que tem dono, né, o país tem dono, e enfim, dessas coisas que a maioria não vai entender, não vai acreditar, e porque não é mesmo para acreditar nem entender, entendeu? Mas infelizmente tem, entendeu? Os bilionários aí da vida, então eles que mandam e coisa e tal, põe aqui, põe ali, entendeu? Enfim, ele vai eleger uma pessoa ou não, entendeu? Eles que escolhem, né? E aí tem esse tal do voto. Complicado, né? Mas enfim, anyway, não vou entrar nesse mérito. Então beleza, né? Deu pra entender, então assim, a escravidão foi feita assim. Você coloca os escravos contra eles, e aí eles não conseguem se unir, não conseguem mexer a base da pirâmide, né? Deixa eu colocar a pirâmide mais próximo aqui. Ó, tá vendo lá? Então, a base da pirâmide não pode se mexer, né? Porque é a base. Então, se a massa se unir, ela consegue ir para um lado ou para o outro. E cai tudo, entendeu? Então, tem que entrar em conflito. Então, o conflito é gerado por isso, certo? Então, aí tem um outro detalhe, né? Aí tem a parte do imposto. Isso eu tô falando de antigamente, né? Que dá para entender hoje. Mas aí tem a parte
de como ganhar com o imposto, por exemplo. Aí você tem lá, sei lá, você tem 100 escravos. Aí é outra parte, né? É a parte de como aumentar os lucros, né? Desse processo social, da escravidão, enfim. O processo é muito simples também. Se você tem 100 escravos, não tem como você ganhar mais. Você tem 100, você teria que comprar mais escravos. Só que como faz para ganhar mais sem comprar mais escravos? Aí entra a reprodução humana. Ou como se fosse de animais, né? Reprodução de animais. Então a massa, galera, você pode ver que onde é periferia e coisa e tal, onde o país é pobre, a reprodução é gigantesca. Entendeu? Que é isso que gera o dinheiro. A reprodução humana é o que gera mais lucro e mais imposto. Esse é o ponto 1, né? Reprodução humana. Vamos lá. Então tá lá. Reprodução humana e depois vem a individualidade. Então, beleza. Reprodução humana, vocês entenderam? Então, reproduzindo, eu fui entender isso quando eu mudei de cidade. Eu mudei de Campinas, fui para José Bonifácio e eu vi que todas as meninas tinham filho. E aí eu falei, gente, mas como assim? Campinas não é assim. E, enfim, e lá eu entendi o processo de realmente o PIB aumenta da cidade ou do estado ou do país com a reprodução humana. E você pode ver que os países mais ricos não têm reprodução humana, precisam de gente. Por quê? Porque onde tem informação tem menos reprodução humana. Anyway, vamos lá. E aí vem a parte da individualidade, que gera mais grana. Como funciona isso? Eu tava vendo um vídeo no TikTok lá, o nenezinho, né, a criança tava falando, enfim, sei lá o que aconteceu lá, falou do pai, que o pai olhou pra outra menina, não sei exatamente como foi, mas gerou uma treta ali entre o pai e a mãe, então tinha o pai e a mãe, né, a criança, gerou uma discórdia ali e tal, né, que é o incentivo, na verdade, é esse, a individualidade das pessoas serem sozinhas, e tanto que faz muita apologia da solitude, né, que é uma palavra italiana, não tem nada a ver, é a apologia à solidão. Tem que fazer essa apologia à solidão mesmo, porque dá mais imposto, dá mais lucro. Como? Esse exemplo da criança, mas tem vários. A criança vai lá, chega o Natal, ela recebe um presente do pai e da mãe, correto? Separou. A criança recebe quantos presentes? Dois presentes, mais imposto, 2 impostos. Aí o pai e a mãe brigou, né? Separou. O que acontece quando separa? Era um aluguel. Virou quantos? Virou 2 aluguéis. Mais imposto, mais consumo. Então, o processo é esse, galera. Quanto mais consumo, mais lucro. Então, a individualidade dá mais consumo. Então, dá mais lucro pro dono aí enfim, da fazenda, do país, whatever. E a reprodução, né? Quanto mais você produz, mais você consegue ter retorno, né? No caso, mais dinheiro, né? É gerado. E esse é o motivo pelo qual também, tipo, não se mata ladrão e coisa e tal, porque eu acho até engraçado as pessoas falarem que a vacina mata, que não sei o que a vacina, que estão querendo reduzir a população, galera. I'm so sorry. Sono spiccente. Désolé. Não, galera, não tem cabimento os donos querem reduzir a população. Isso não existe. Reduzir a população não existe. Querer vacina, não sei o que, querer que morre gente, jamais. Morrer gente é prejuízo grande para os donos. Não, tanto que não quer que mata ladrão. Mata ladrão, coisa e tal. Não é, isso não pode acontecer. Entendeu? Porque é prejuízo. Beleza? Vamos para a próxima. Então vamos lá. Aqui, ó. Filme Lucy. O que aconteceu com o filme Lucy que eu aprendi lá? Essa menina, ela toma uma droga lá que o cérebro dela consegue chegar a 100% da capacidade. Ela consegue utilizar 100% da capacidade cerebral. E a gente consegue usar, parece que 12, uma coisa assim. Parece que com 20, 25 você já conseguir mover coisas, enfim, é loucura. O cérebro nosso é muito forte, muito potente. Então, assim, ela chegou lá, tal, né, no 100%, coisa e tal. Só que aí, nesse processo, o cara lá que pôs a coisa dentro dela, e sei lá, fez cirurgia nela, enfim, blá, 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 o coreano, ela foi lá e se vingou do coreano. Porque ela já tinha poderes, então ela conseguiu acessar esse coreano. Os caras atiravam, não acertavam nela, ela fugia das balas, ela paralisava os caras, ela foi um regaço, né, com a capacidade cerebral. E nisso, ela chegou nesse coreano que estava fazendo uma tatuagem numa cadeira. Ela tirou a menina que estava fazendo tatuagem, ele estava com um negócio no olho, né? E enfiou duas facas na mão do coreano. E começou a falar com o coreano. Ela falou o seguinte, o processo de dor, quando a gente está em processo de dor, galera, qualquer pessoa, dor física ou psicológica, tanto faz, a pessoa perde o raciocínio lógico, 100%. Pessoa com dor não consegue raciocinar. Nada. Zero. Raciocínio lógico, zero.
E ele tava ali na dor, e a única coisa que ele conseguia sentir e pensar era na dor. Opa, ligação aqui. Então, assim, a única coisa que ele conseguia pensar, galera, era na dor. Então, quando você tá sentindo dor, alguém tá sentindo dor, a pessoa consegue enxergar a dor, não consegue enxergar mais nada. Então assim, isso é um outro processo também para que a massa não consiga acessar o dono ou não consiga se mover. Porque quando você está em conflito entre amigos e brigou por causa disso, por causa daquilo, essa treta, você está em processo de dor. Então, a população está em processo de dor. O processo de dor não deixa você pensar e não deixa você raciocinar de como chegar e como matar o dono lá da fazenda. E ainda por cima dá lucro. Por quê? Você já viu tanto de farmácia que existe? Então, porque todo mundo está em processo de dor. Farmácia, hospital, todo mundo está em processo de dor. Então, com o processo de dor, você tem que usar remédios. E remédio gera imposto. Entendeu? Então, você toma lá uma dipirona, que não vai adiantar muita coisa, mas depois você toma outro, depois toma outro. Aí, então, isso gera lucro, galera. Então, o processo de dor é um outro processo muito importante para o consumo e para que os ricos continuem sendo ricos e coisa e tal. E aí, para terminar aqui, não sei se eu fui muito claro no que eu falei aqui, mas whatever, porque, tipo, não é muita gente que vai entender mesmo o que eu tô falando aqui, mas para finalizar, a gente vai para cerca invisível. O que é uma cerca invisível? Então, você tem os escravos lá. O que você faz? Você coloca uma bola na perna deles para eles não fugirem, correto? Beleza. Então, como que a gente pode fazer, galera, para que a massa, para que os escravitões, para todo mundo não consiga fugir da cidade, da fazenda ou do país? Como fazemos isso? Então, a gente vai e cria o medo. Já ouviu falar no Brasil Urgente? Né? Brasil Urgente, coisa e tal, assassinato, coisa e tal. Então, a gente cria o medo. Criando o medo, né? Você criando o medo da mula, sem, por exemplo, lá na época da fazenda, então fala, tem a mula sem cabeça, não sai da fazenda, você vai morrer. Então, aí tem aqui, né? Tipo, tem lá o São Paulo, Brasil Urgente, morreu, assassinou, Rio de Janeiro. Isso é perfeito também. Com medo, as pessoas não conseguem se mexer. As pessoas ficam no mesmo lugar, elas não conseguem, elas têm medo de sair dali, né? Então, isso é uma cerca invisível, que funciona muito bem, por sinal. Então, a criação do medo. Então, você fica vendo coisas de medo, vendo vídeo, vendo isso, vendo aquilo. E aí, você acredita naquilo e fica ali preso. Né? Então, isso é uma das coisas da cerca invisível. E a outra coisa da cerca invisível é o estudo, né? O estudo também te abre portas, né? Volto a dizer lá, né? Esses países ricos não têm reprodução humana, então você muda, né? E o idioma, né? Então, se você fala só português, você vai para um país que fala espanhol, fala inglês, não sei o quê, fala, caramba, como que eu vou me virar nesse país? Não vou conseguir. Então, não é legal, galera, a população aprender inglês, por exemplo. O Brasil tem eu falo inglês, 1% da população brasileira fala inglês. Então, assim, não é legal você ensinar inglês. Você tem que fingir que está ensinando inglês para gerar o dinheiro lá, o imposto. Mas ensinar de verdade não é legal, porque aí a probabilidade daquela pessoa ir embora é muito grande e você perde um recurso. Uma pessoa pagante de imposto aí. Então não é legal as pessoas aprenderem outro idioma também. Então é outra cerca invisível. Então vamos lá, não sei se eu expliquei muito bem aí, né? Vamos só dar uma repassada. Vamos lá. Então tá aí a pirâmide de novo, né? Da massa, as classes sociais. Então tá todo mundo aí pressionado, galera. O único que não tá pressionado são os donos, que não tem pressão, que é a cominheira, né? Não tá tendo pressão. Mas da elite para baixo tá todo mundo pressionado, entendeu? E, enfim. Então o vídeo é basicamente para isso, né? Para você como entender a sociedade e parar de brigar por ideais que muito provavelmente não é seu, cara. Foi criado esse ideal na sua cabeça. Né? E aliás, eu tenho eu amo muito o Dr. Eu amo coisas de loucura, assim, né? De Freud e Dr. House. Mas tem uma frase do Dr. House que ele falou o seguinte: ser problemático é normal. O problema é você idealizar os problemas. Né? O mais problemático seria, né, você idealizar o problema, né? Então você fazer isso como um ideal, né? Por exemplo, sei lá, dando exemplo aí do Hitler, por exemplo, ele fez um ideal dele que era um problema que ele idealizou e virou um problemaço, né? Então, assim, esse é o maior problema. Então, às vezes, você tá aí com ideais que não é seu, cara, que foi criado, né? E tentar sair dele vai te fazer parar de sofrer, vamos dizer assim. Então, aí, né, a reprodução humana, né, que eu te falei que gera, eu aprendi isso também, é loucura, né? Mas dá muito mais lucro. A individualidade, né, que eu expliquei também, né? Então, individual paga muito mais imposto, é muito melhor, né? Em vez de ter um casal pagando um aluguel, é melhor ter duas pessoas separadas pagando dois, né? Dá mais lucro. Aí o filme da Lucy, né? Que eu falei pra você da dor, né? A escravidão que eu tô explicando tudo e a cerca invisível.
Então, acho que basicamente é isso, galera. Deu 19 minutos aí de vídeo. Acredito que eu expliquei mais ou menos aí, para alguns poucos aí que entender. Se você entendeu o que eu falei aqui, e você conseguir se sentir melhor, de parar de tretar e coisa e tal, beleza. Mas se você realmente entendeu esse vídeo aqui, provavelmente você é louco também. Então você está vivendo aí meio que sozinho, porque mais ninguém pode te entender aí. Então não é legal, né? O melhor mesmo é quem não entendeu o vídeo. Quem não entendeu o vídeo é muito mais feliz do que quem entendeu. Voilà le problème. Se há, pense um pouco.